Boa noite a todos, os presentes aqui no salão, o que nos acompanha pelas mídias eletrônicas. Sejam bem-vindos na nossa Casa de Paz e Amor. Vamos passar os recadinhos. Nós temos ali na lanchonete salgadinhos, salgados congelados. É só colocar no micro-ondas e ali nós teremos o nosso jantar, o nosso lanche, bastante apetitoso, de variados sabores. Temos também, para esse final de semana, sábado e domingo, canelone de ricota com espinafre e queijo com presunto. Uma boa pedida para as mamães que não vão precisar fazer o almoço. É só vir aqui ou ligar para a livraria, encomendar e teremos esse delicioso almoço para o Dia das Mães. Também estamos pedindo aos corações generosos itens para compor a nossa cesta básica para ser distribuída para todas as assistidas. Qualquer quilo de alimento é bem-vindo. Se não puderem trazer uma cesta, qualquer quilo é bem-vindo, tá bom? E nós vamos dar início ao nosso trabalho de hoje, Evangelho, Vibrações e Passe, tendo como palestrante da noite a nossa querida Tânia Carvalho, que é dirigente desse trabalho e de tantos outros aqui na Casa de Paz e Amor. Nós vamos ler a mensagem do Evangelho e a mensagem do livro de prece. Capítulo 11, amar ao próximo como a si mesmo. O maior mandamento. Amar ao próximo como a si mesmo, fazer aos outros como queríamos que nos fizessem, eis a expressão mais completa da caridade, porque ela resume todos os deveres para com o próximo. Não se pode ter, neste caso, guia mais seguro do que tomamos como medida do que se deve fazer aos outros, o que se deseja para si mesmo. Com que direito exigiríamos dos nossos semelhantes melhor tratamento, mais indulgência, benevolência e devotamento do que lhe damos? A prática dessas máximas leva à destruição do egoísmo. Quando os homens as tomarem como normas de conduta, como base de suas instituições, compreenderão a verdadeira fraternidade e farão reinar a paz e a justiça entre eles. Não haverá mais ódio nem dissensões, mas união, concórdia e mútua benevolência. Do livro Vigiar e Orar, de Carlo Bacelli, pelo Espírito de Irmão José, prece de todo dia. Senhor, concede-me a consciência dos meus muitos erros. Não me consintas viver iludido ao meu próprio respeito. Que eu tenha suficiente lucidez para saber quem sou. Que eu consiga, mais do que os outros, detectar as fragilidades que me são comuns. Dá-me a tua força para que eu possa superar-me, a tua luz para não caminhar nas trevas, a tua paz na luta que me aflige. Que eu seja sempre sincero em meus propósitos e humildes em minhas atitudes, verdadeiros em minhas palavras e fiel ao meu compromisso. Senhor, não me deixes entregues à invigilância e ao assédio do mal. Sê meu abrigo e a minha inspiração. Que assim seja. E assim, depois dessa leitura, desta prece amorosa, vamos fechando os nossos olhos, relaxando as nossas tensões do dia a dia, mentalizar Jesus, nosso divino mestre, companheiro dessas horas tão difíceis, mas que nunca nos abandona, para que nesta noite possamos aprender e apreender as lições que a nossa companheira irá passar para nós.
Te rogamos a assistência amorosa, Jesus, e a de todos os bons espíritos desta casa de luz, para nos assistir, para que os nossos trabalhos comecem e terminem na tua paz e no teu infinito amor. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos. É com alegria que nós estamos aqui na família nucleana, alguns presencialmente, muitos pelas mídias eletrônicas. Saúdo a todos. E hoje nós vamos falar sobre esse livro, Lázaro Redivivo. Refere-se a Lázaro de Betânia. Segundo João, ele era o evangelista. Lázaro era amigo de Jesus, irmão de Marta e Maria, tantas vezes mencionado no Evangelho. E é interessante que uma das poucas vezes que o Evangelho traz que Jesus chorou, numa delas foi quando disseram-lhe que Lázaro havia morrido. Ele estava em outra cidade e vai até o seu amigo, porque sabia que Lázaro não estava morto, mas num fenômeno de letargia. Assim é que o traz à vida novamente. Ditado pelo Espírito, irmão X, na verdade, por detrás estava Humberto de Campos. Entre 1937 e 1969, publicaram-se 12 livros mediúnicos na parceria de Chico Xavier e do grande escritor brasileiro Humberto de Campos. Em 1944, a sua esposa Catarina e os filhos, detentores dos direitos autorais das obras do autor, ingressaram na justiça contra Chico Xavier e a Federação Espírita, que era editora do livro. Pediam que a justiça declarasse se o autor era ou não o espírito de Humberto de Campos. Caso negativo, requereriam a apreensão dos livros e as devidas punições aos responsáveis. Se positiva, requereriam os direitos autorais da obra mediúnica. A justiça negou o pedido da família. E, a partir daí, Humberto de Campos disse ao Chico: vou passar a me chamar Irmão X. Lázaro Redivivo foi o primeiro livro da série que ele continuou a ditar ao Chico sob o pseudônimo de Irmão X. Humberto de Campos foi jornalista, político, escritor brasileiro. Em 1919, ele ingressa na Academia Brasileira de Letras, um dos imortais dessa academia. Na foto, vocês aqui presencialmente o veem com a roupa característica, né? O fardão dos imortais. Ele nasceu em 1886 no Maranhão, mas desencarna em 1934, no Rio de Janeiro, aos 48 anos de idade. E é interessante notar que nem 3 anos se passaram e ele já psicografava através do nosso querido Chico, mostrando também da sua condição espiritual. Esta obra é belíssima e é ideal para termos na nossa cabeceira. Nos dias que correm as nossas preocupações, para dormirmos bem, precisamos nos preparar. Para nos dizer do Espírito da Verdade, em resposta a Allan Kardec na questão 402, termos sonos inteligentes. Aproveitar, não só para descansar o corpo físico, mas para refazer a nossa alma. Essa obra traz, à luz do Espiritismo, os ensinos de Jesus. São pequenas passagens evangélicas,
que objetivam destacar o pensamento vivo de Jesus, através de crônicas de valor moral, filosófico e doutrinário. Vai abordando temas como intercâmbio espiritual, livre-arbítrio, materialismo, morte, ressurreição. Hoje nós vamos destacar uma lição que vai nos servir para a nossa prática diária. Hoje o mundo está em oração. Eu ouvi uma frase que diz assim: as paredes de um hospital ouvem as mais sinceras orações do que as paredes de um templo religioso. Os nossos corações, sejam em hospitais, nas ruas, na nossa casa religiosa, nós precisamos cultivar essa oração, aquela que se eleva ao alto, às esferas superiores. Estamos às vésperas dos Dias das Mães. Vocês sabem que a Casa de Paz e Amor, há 16 anos, acolhe enlutados. Às quartas-feiras, 20 horas, agora, pela plataforma Zoom. E nós trabalhamos muito a preparação para domingo, Dia das Mães, que, aliás, eu já aproveito para parabenizar a todas que estejam nos assistindo, seja aqui ou pelas mídias eletrônicas. Destacamos essa lição para lembrar, todas as orações são ouvidas. Há pedidos sem respostas. Nós vamos encontrar no Evangelho, em Mateus, Jesus dizendo: porquanto onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estarei no meio deles. E Marcos, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27, Kardec destaca o trechinho do Evangelho de Marcos que diz assim: seja o que for que peçais na prece, crede que o obtereis e concedido vos será o que pedirdes. O livro Lázaro Redivido, já no comecinho, na segunda mensagem, nos traz um grande ensinamento quanto às respostas às nossas orações. Nós vamos encontrar Maria, a Mãe Santíssima, a Mãe de Jesus. O seu discípulo amado, João, chega até Maria e diz sobre a detenção do filho querido. Maria recolhe-se e roga a Deus poupasse seu filho amado. Como mãe, quem é que não faria isso? Lembrou-se do anjo que viera anunciar-lhe seu nascimento, dando conta da sua condição divina. Era um ser celeste que vinha em missão. Ele levantara paralíticos, curara cegos, devolver a vida a Lázaro. Manteve-se vigilante, mas saiu, ganhando as ruas, chega até a prisão, mas não conseguiu comover o coração dos guardas, não conseguiu ver seu filho. Suas orações continuaram, mas alternavam-se entre a angústia e a confiança. Confiava que Deus restituiria sua liberdade, pois Jesus contava com a proteção dos céus. Mais tarde, João trouxe notícias de que a situação do mestre piorara, porque fora acusado pelos sacerdotes. Pilatos, administrador romano, entre a lei e as exigências do povo, enviaram o mestre à consideração de Herodes. Maria não se conteve e, abrigando-se novamente num manto discreto, multiplicando as orações aos céus, pensava que Deus tocaria a alma de Herodes.
amparado por Maria de Magdala, chegam até seu palácio. Não duvidara um instante sequer. Que fizera seu filho para receber a prisão? Não reverenciava a ele a lei? Não tinha distribuído consolações? Em meio à multidão, todos param para ouvir o governador. Maria confiava. Chegara a hora em que Deus daria uma ordem. Salvaria seu filho. Pôncio Pilatos, num esforço para salvá-lo, convida a turba a escolher entre Jesus e Barrabás. Nessa hora, o coração da mãe se enche de esperança. O povo devia muito a seu filho. Mas, como nós sabemos, a multidão pede liberdade a Barrabás e crucificação para Jesus. Maria leva um choque, pois rapidamente vê seu filho com as roupas desfeitas, em sua cabeça ensanguentada por uma coroa de espinhos, arqueado pela cruz às costas. Quis chegar perto, mas seu filho lhe endereça um olhar sereno e resignado. Ouvia-lhe um olhar como endereçando-a a orar também e confiar em Deus. Maria mantinha-se em oração para que o Pai o salvasse, mas desalentada, o vê içado no madeiro entre ladrões. Nessa hora ela reviu a caminhada de Jesus entre nós e lembrou-se que antes de ser seu filho, ele era o mensageiro de Deus. Ela possuía desejos humanos, mas Deus guardava outros desígnios para seu filho. Desalentada, viu seu filho recomendando-o aos cuidados de João. É interessante que nós que trabalhamos no luto, nós sempre trabalhamos esta hora. Conforme eu fui falando, eu tenho certeza que vocês foram revendo as cenas tão nossas conhecidas. E a gente trabalha lá no Encontro Amigo a aceitação. Quando Jesus aproveita, ainda crucificado e sofrendo atrozmente, a ensinar-nos o perdão, quando ele diz: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. E depois recomenda o filho ao João. Da mesma maneira, quando nós perdemos um ente querido, deveremos continuar como Maria continuou, distribuindo o evangelho de seu filho na companhia de João, até os seus últimos dias. Que eu convido vocês a ler de Humberto de Campos também, o Irmão X, o livro A Boa Nova, onde relata na última mensagem o dia que Jesus, ela velhinha, vem buscá-la. Mas voltando à oração, será que Maria suplicara em vão? Muitas vezes as nossas orações não são atendidas e a gente pensa: esqueceram de mim, não é assim? Mas seu coração, coração de mãe de Maria, sabia que o Pai não atendera a sua oração de acordo com os anseios da mãe, mas de acordo com os planos divinos. O carinho da mãe era diferente da vontade celeste. Ajoelhou-se aos pés da cruz e, contemplando seu filho morto, repetiu as inesquecíveis afirmações: Senhor, eis aqui tua serva, cumpra-se em mim segundo suas palavras. Havia lágrimas em seus olhos, mas sabia que seu filho era recebido numa festa no reino de Deus. Nos dias de hoje, milhões de preces não são ouvidas, mas que nós possamos aprender, como Maria, a compreender as respostas de Deus
e saber que eles não morreram, apenas partiram antes. Que Jesus possa nos abençoar, que todas as mães que perderam seus filhos e todos os seus filhos que perderam suas mães, nesse domingo, possam lembrar dessa história, fortalecer seus corações e prosseguirem na caminhada. Que Ele, o Mestre Maior, nos acompanhe hoje, agora e sempre. Muito obrigada. Agora eu volto para que nós possamos, para o momento mais nobre da nossa reunião, que é a hora em que nós buscamos a nossa herança divina. O Deus que há em nós, porque Ele é nosso Pai. Temos em nós todas as condições para, mesmo sofrendo, mesmo passando por momentos de tribulações, lembrarmos de Jesus que nos disse: no mundo havereis de ter tribulações, mas eu venci o mundo. E é com essa força que Jesus nos passa, e com o poder imenso do amor do Pai, que nós vamos todos juntos orar pela humanidade, onde todos necessitam de oração, onde todos precisam de respostas, se não as que pedimos, mas respostas para o nosso consolo. Rogamos à humanidade, onde houver uma lágrima, um sofrimento, que a espiritualidade maior possa vir em nosso socorro. E como nós ouvimos do nosso querido médium Divaldo Pereira Franco, numa das suas pequenas lives que ele ainda faz, ele nos dá notícia de que no Brasil o espírito de Eurípides Barçanufo foi destacado por Jesus para regimentar uma imensa falange de espíritos que vai acolher a todos os que desencarnam, seja por Covid ou não, nesse período de pandemia. Que assosseguemos o nosso coração, na certeza de que com o mesmo amor que dedicamos aos queridos que partem, eles igualmente estão sendo acolhidos. Que nós saibamos entender que a paz de quem se foi depende da paz de quem ficou. Oremos juntos, aprendamos com a lição da noite e continuemos orando, saindo pelas ruas, nessa noite que agora é fria. Quantos desabrigados, peçamos por eles. Que mãos amigas que estejam por perto possam ser Deus em ação na vida dessas criaturas. Vamos pedir pelos lares que estão passando por momentos de insegurança, sejam materiais, emocionais e espirituais. Aumentem muito a ansiedade e a depressão. Oremos por esses nossos irmãos, que tenham fé, confiança, busque a oração sincera, e as respostas virão, assossegando os corações, para que possamos prosseguir. Vamos orando para aqueles que estão nas penitenciárias. Ame-me quando eu menos merecer, porque é quando eu mais preciso.
Vamos pedindo pela infância e pela velhice, 2 momentos delicados da existência humana. Quando chegamos, precisamos do carinho, dos cuidados, do respeito, que devem estar presentes também na velhice, muitas vezes trôpega, necessitando de todo o apoio. Que tenhamos paciência ao cuidar dos idosos, envolvendo-os no amor, no honrai pai e mãe. Agora, pedimos pela confraternização das religiões, porque nós estamos todos aprendendo a nos comunicar na mesma língua do amor, de uma forma mais expressiva ainda, porque a pandemia está trazendo esses ensinamentos, e quem estiver atento, que os aproveite e coloque-os no dia a dia. Vamos pedir pela nossa casa de paz e amor, que atende não só a falta do pão material, mais de 400 famílias, mas também a falta do pão espiritual. Nos ajuda com os evangelhos, com as palestras, de maneira que o passe possa ser brindado. O que faremos e nos sentiremos agora, todos nós. Aproveitemos para nos lembrar dos nossos queridos, encarnados e desencarnados, e os médiuns presentes, levantando-se e impondo as mãos à distância, mas na mesma força, na mesma fé. Essas energias vão sendo, seja você aqui presente ou aonde estiver, como você estiver, abra-se para receber a luz que te envolve da cabeça aos pés, renovando seus pensamentos, trabalhando a região da laringe para a fala amiga e confiante. No coração, um foco róseo para retirar mágoas, ansiedades, sentimentos negativos que vão se desprendendo como folhas secas ao vento para não mais voltar e te envolver. Você recebe essa luz e se beneficia. Por fim, a região gástrica, num verde intenso. E se você colocou o seu copo de água, ou trouxe a sua garrafa para ser fluidificada, a equipe espiritual, durante o Evangelho e a mais intensamente agora, trabalha a fluidificação das águas, que você deve usá-la como um medicamento que é. Finalizando, agradecemos. Agradecemos e pedimos a Deus para que sejamos persistentes no bem. Que na família possamos nos amar uns aos outros e prosseguirmos firmes e valorosos. E com Jesus, envolvemos o nosso lar em luzes e rogamos a proteção até um próximo tratamento ou um próximo evangelho. Muita paz. Se durante a semana fraquejar, use do evangelho. Lembre-se de Maria. Confie, ore e sejam felizes. Muita paz em vossos corações.